Em nome da Câmara de Vereadores, agradecemos a presença de todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Agradecemos aos meios de comunicação, à Rádio São Pedro FM 105,9 e a todos que acompanham a transmissão dessa sessão. Havendo número de presença legal, em nome de Deus, damos por iniciada a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí. Neste momento, convido a todos a rezar um Pai Nosso em agradecimento pela vida e saúde e pedindo as bênçãos de Deus para mais uma semana que se inicia. Passamos agora para o expediente, onde teremos a leitura das correspondências recebida e expedida. 2022. Requerimento 2/2022, 31 de março de 2022. Excelentíssimo senhor Carlos Eduardo do Prado Martins, presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que o presente subscrevem, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, requerem que o Poder Executivo, junto às secretarias competentes, tome as devidas providências necessárias no sentido de que seja encaminhado para apreciação e votação do seguinte projeto de lei. Súmula. Autoriza a concessão de uso para a utilização de espaços públicos destinados à implantação de tecnologia sustentável, denominado Árvore Digital, e institui o programa Adote uma Árvore Digital Solar no município de São Pedro do Ivaí e dá outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a concessão de uso de espaços públicos no município de São Pedro do Ivaí, destinados à instalação de equipamentos que ofereça gratuitamente aos munícipes os serviços de carga elétrica de celulares e aparelhos portáteis, com entrada Universal Serial Bus, USB, e conexões simultâneas via Wi-Fi, com diversos aparelhos para acesso à internet. Parágrafo único. A concessão descrita no caput deste artigo será realizada através de chamamento público, destinado às pessoas jurídicas interessadas na apresentação de projetos e instalação de equipamentos para carga elétrica em aparelhos portáteis, com entrada Universal Serial Bus, USB, com capacidade de oferecer conexões com a internet através de sinal Wi-Fi, por meio de tecnologias sustentáveis, denominado Árvore Digital. Artigo 2º. Fica instituído o programa Adote uma Árvore Digital Solar, que tem por finalidade celebrar termo de cooperação com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado para implantação e manutenção de árvore digital solar. Parágrafo único. As parcerias descritas serão realizadas após autorização do Poder Executivo Municipal através de termo de compromisso. Artigo 3º. Poderão participar quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, por meio de credenciamento e assinatura do termo de concessão a ser firmado com a Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí para instalação do equipamento. Artigo 4º. Firmado o termo de concessão e após conclusão da instalação da estrutura, será permitida a instalação de 3 placas indicativas da parceria celebrada entre a Prefeitura e o então concessionário. Artigo 5º. Os documentos, as formas de protocolo das propostas com os projetos e todos os procedimentos necessários ao regular credenciamento estarão descritos no chamamento público, que ficará à disposição no site da Prefeitura. Artigo 6º. Será concedida a concessão a título gratuito e precário, tendo vigência de 12 meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, limitado à duração máxima de 60 meses, desde que haja manifesto de interesse pelo concessionário com antecedência mínima de 30 dias do vencimento a ser analisada pela Prefeitura. Artigo 7º. Os efeitos e as regras estarão previstas no chamamento público, perdurando enquanto houver interesse da administração. Artigo 8º. O programa Adote uma Árvore Digital Solar terá os seguintes objetos. Inciso 1. Viabilizar a implantação e manutenção
de árvore digital solar em escolas, jardins, parques, praças, clubes, áreas de lazer, biblioteca municipal, unidades hospitalares, unidade básica de saúde e áreas abertas ao público em geral, ainda que localizadas em propriedade privada de uso público, bem como em unidades veiculares móveis. Inciso 2. Ofertar serviço gratuito de internet. 3. Proporcionar uma qualidade ambiental e de vida para as pessoas e ainda ensiná-las a preservar a natureza ao longo dos anos. 4. Conscientizar a população sobre a importância da economia de energia elétrica e fomentar o uso de energia solar. 5. Motivar as boas práticas de organismos públicos e da iniciativa privada para o alcance da responsabilidade social por meio de sustentabilidade ambiental e cooperativismo. 6. Viabilizar as parcerias de organizações da sociedade civil e empresas com o poder público municipal, a fim de garantir recursos necessários para a implantação e manutenção de árvore digital solar. 7. Fomentar o processo de diálogo permanente entre a comunidade e poder público, resultando em ações que reflitam as demandas de cada bairro. Artigo 9º. Para fins de publicidade concedida no programa Adote uma Árvore Digital Solar no município de São Pedro do Ivaí, fica vedada publicidades relacionadas a 1. Cunho político. 2. Fumo e seus derivados. 3. Bebidas alcoólicas. 4. Armas, munição e explosivos. 5. Jogos de azar. 6. Revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado para crianças e adolescentes. 7. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou química, ainda que por utilização indevida. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 31 de março de 2022. Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira, vereador. Hildo Bernardes Camargo, vereador. Ofício 84/2022. São Pedro do Ivaí, em 28 de março de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro do Ivaí. O município de São Pedro do Ivaí, por meio de sua prefeita municipal, que subscreve o presente, em resposta ao ofício 2/2022, que houve manifestação dos vereadores em plenária referente a assuntos pontuais, informamos. Considerando a manifestação do vereador Hildo Bernardes Camargo, referente à solicitação de averiguação junto à Santa Casa de Misericórdia, sobre a falta de atendimentos adequados, tendo em vista a recusa de atendimentos urgentes nos plantões de finais de semana, será encaminhado para a Secretaria de Saúde para que verifique e tome providências necessárias se os fatos realmente ocorreram. Sobre informações referentes à falta de medicamentos para o tratamento do Covid-19, informamos que, tendo em vista o aumento do número de infectados no final do ano de 2021 e início do ano de 2022, e tendo em vista que a programação de medicamentos pelo Consórcio Paraná Saúde, no lote 17/2021, teve o cancelamento das entregas de parte dos medicamentos que eram usados para o tratamento da Covid-19 e que não foram entregues, bem como pela falta destes itens de forma programados para os lotes 2 estadual e 1 federal, e que os medicamentos também não foram devidamente entregues conforme a programação pela falta de medicamento nas distribuidoras. Restou prejudicada a entrega dos medicamentos contratados e programados para entrega. A administração, com fins de regularizar a situação de não entrega por estes órgãos, realizou uma dispensa de licitação emergencial e adquiriu os medicamentos que não foram entregues na programação estabelecida, suprindo a falta dos mesmos e tendo regularizado os estoques da medicação. Referente às indagações sobre as obras que ainda não foram concluídas, o mais breve possível, faço questão de explanar para vossas excelências e para toda a nossa comunidade detalhadamente a situação das obras, convênios, cronogramas
e as providências tomadas para o andamento de cada uma delas especificadamente. O vereador Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira, que solicitou a revisão do valor da insalubridade, esclarecemos que, para a concessão da insalubridade, é realizado um estudo técnico, avaliação e perícia ambiental por empresa específica, e para que o servidor tenha direito ao adicional de insalubridade, faz-se necessário o preenchimento de alguns critérios, conforme previsto na norma regulamentadora número 15, portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, não pode o administrador, a seu bel prazer, instituir o percentual de insalubridade. Esta deve ser em conformidade com as normas técnicas e diretrizes de concessão. Com relação à solicitação sobre a condição da água para a Sanepar, enfatizamos que temos cobrado posicionamento da companhia, bem como o cumprimento das metas de abastecimento e investimento devidamente contratados com este município. Referente às demais solicitações, encaminhamos aos setores competentes para providências. O vereador Marcos Aparecido Bernardes, que solicitou informações sobre a falta de medicamentos disponibilizados para o tratamento do Covid-19, enaltecemos que houve a falta, todavia, esta aconteceu pela não entrega dos medicamentos programados com o consórcio Paraná Medicamentos e a falta dos medicamentos nas distribuidoras, sendo um fato superveniente e de responsabilidade alheia à administração. Conforme a explicação anterior, destacamos que esta falta ocorreu em todo o país, não havendo produto para entrega no mercado. O vereador Wilson Tavares, que solicitou a atenção aos agricultores que estão passando por momentos difíceis e sobre a possibilidade de utilização do maquinário aos finais de semana para atender os produtores em situação de emergência, pedimos gentilmente que o nobre vereador indique qual a localidade em que isto está ocorrendo e que estamos prontamente adaptando o cronograma do departamento para o atendimento das demandas de urgência. Da mesma forma, solicito aos nobres vereadores, que são lideranças de nossa comunidade, que orientem aos agricultores que procurem as secretarias de Agricultura, Obras e Viação, ou ainda que seja protocolada na recepção da Prefeitura Municipal, inclusive para agilizar a análise e outras providências que se façam necessárias. Quero aqui ressaltar que as estradas rurais são prioridade da patrulha mecanizada do município, que vem trabalhando diariamente para atender todas as demandas e, desde que iniciamos o mandato, temos utilizado como regra não trabalhar aos finais de semana com as máquinas da patrulha, como forma de coibir a prática ilegal de pagamentos de serviços públicos. E mesmo porque os servidores têm direito a descanso semanal remunerado, devendo serem os casos avaliados individualmente quando dos requerimentos formalizados. O vereador José Batista Messias Filho, referente à possibilidade de instalação do aparelho de raio-x, informamos que o equipamento atual não é completo, sendo considerado obsoleto, por ainda possuir o sistema antigo, modo de revelação com chapa preta, o que torna inviável a sua instalação. Em busca de uma resolução, a administração tentou alternativas para a transformação do mesmo em equipamento digital, onde existe a necessidade da compra de novos softwares para atualização, de forma que fica inviável a instalação, pois o custo ficaria acima de R$150 mil, acrescidas de um valor significativo para a manutenção mensal do aparelho. Com a transformação para digital, a qualidade das imagens seria melhor. Poderiam estas serem acessadas através de computador, tablet e smartphone de qualquer lugar do município e dos municípios de referência para atendimento ambulatorial e referencial. Todavia, pelo custo excessivo, compensa a aquisição de um equipamento novo, moderno e que possa
atender efetivamente o serviço a ser prestado. E por todo o exposto, frisamos que se torna inviável a transformação e instalação do equipamento que se encontra obsoleto. Ou seja, o custo para colocar esse equipamento em funcionamento acaba ficando muito alto para o município, sendo mais viável a aquisição de um aparelho mais atualizado. O vereador Marcos José Barbosa solicitou providências necessárias no Complexo Esportivo Pedro Pereira Padilha, a qual informamos que encaminhamos ao setor competente. Certa de ter cumprido com o requisitado, aproveitamos o ensejo para elevar os mais sinceros votos de estima, apreço e consideração. Saudações cordiais, Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Ofício 85/2022, São Pedro do Ivaí, em 28 de março de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro do Ivaí. O município de São Pedro do Ivaí, por meio de sua prefeita municipal, que subscreve o presente, em resposta ao ofício 12/2022, assinado pelo vereador Wilson Tavares, em que solicita que seja viabilizada a construção de uma guarita, informamos que encaminhamos ao setor competente para análise e providências. Aproveito o ensejo para elevar os mais sinceros votos de estima, apreço e consideração. Saudações cordiais, Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Ofício 13/2022, São Pedro do Ivaí, 29 de março de 2022. Excelentíssima Senhora Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Senhora Prefeita, informamos a Vossa Excelência que em sessão plenária desta Casa, realizada no dia 28 de março de 2022, manifestaram-se os seguintes vereadores: Cláudio Donizete Ramos, parabenizando todos os envolvidos na decoração da Páscoa da Praça, que é gratificante ver a felicidade das crianças e de suas famílias reunidas neste momento de lazer. José Batista Messias Filho, parabenizando e elogiando também a decoração da praça. O vereador solicitou que sejam verificadas as escolas que não possuem portão eletrônico e seja providenciado priorizando a segurança dos alunos, professores e funcionários. Marcos Aparecido Bernardes, complementando as palavras do vereador Cláudio Donizete Ramos sobre a decoração das praças, tanto da igreja matriz quanto a do distrito, que foi um ótimo trabalho de toda a equipe, trazendo alegria para as famílias depois desses tempos tão difíceis com a pandemia. Marcos José Barbosa, endossando as palavras dos demais vereadores sobre a decoração da praça pelo belo trabalho que foi realizado. Hildo Bernardes Camargo, solicitando que entre em contato com a MUVE a fim de instituir um consórcio de segurança pública e cidadania, direcionado à Guarda Municipal, como, por exemplo, a CISMEL, que comporta Londrina e região. Caso seja possível, criar esse consórcio através da MUVE para contemplar os municípios de até 20 mil habitantes, assim como já temos o Consórcio Intermunicipal de Saúde, CISVIR, e de Medicamentos Paraná Saúde. Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira, solicitando atenção especial às academias ao ar livre para que sejam feita a manutenção dos equipamentos e iluminação, principalmente no conjunto Florentino Barbati, que necessita urgentemente de providências. O vereador solicitou providências quanto à limpeza do cemitério e capela mortuária, e também que analise a possibilidade de fazer melhorias, como troca de ventiladores, que tinha apenas um funcionando, e se há a possibilidade de trocá-los por ar-condicionado, e também uma extensão de um ponto de Wi-Fi, já que o sinal para telefones celulares não é tão bom naquele local, proporcionando um pouco mais de conforto para os munícipes. Sem mais para o momento, subscrevemos com os mais elevados protestos de estima, consideração e apreço, Carlos Eduardo do Prado Martins, presidente. Ofício 14/2022, São Pedro do Ivaí, 29 de março de 2022. Ao Clube Croma. Vimos por meio deste, por solicitação do vereador Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira, manifestada em sessão ordinária, realizada dia 28 de março, parabenizar toda a equipe, sócios e colaboradores por mais um evento de grande sucesso,
trazendo atletas de renome nacional, elevando assim o nome de nossa cidade. Atenciosamente, Carlos Eduardo Prado Martins, presidente. Ofício 81/2022. São Pedro do Ivaí, 28 de março de 2022. Senhor presidente, com o presente caminho à alta consideração dos senhores vereadores, o incluso projeto de lei em regime de urgência que autoriza o município de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, a parcelar as dívidas dos tributos municipais através do REFISP, Recuperação Fiscal de São Pedro do Ivaí, com a finalidade de promover a regularização dos créditos tributários devidos ao município decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas. Antecipando agradecimentos pela atenção, apresento a Vossa Excelência, no ensejo, renovados protestos de consideração e apreço, cordialmente, Maria Regina Della Rosa Magre, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 14/2022. Súmula. Institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de São Pedro do Ivaí, REFISP, e dá outras providências. A prefeita do município de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Igreja Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O REFISP, Recuperação Fiscal de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, tem a finalidade de promover a regularização dos créditos tributários devidos ao município decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas relativos a tributos municipais, com vencimento até 31 de dezembro de 2021, sendo que os tributos ajuizados ou protestados só poderão ser parcelados pelos valores das respectivas certidões de dívida ativa, CDA, devidamente atualizadas pelos índices oficiais, bem como as comunicações necessárias e certidões negativas só serão fornecidas após a quitação das parcelas do REFISP. Parágrafo 1º. Fica vedada a adesão ao REFISP dos devedores que firmarem REFISP anteriormente e não adimpliram com o acordo realizado, ressalvado a adesão para pagamento à vista. Parágrafo 2º. A administração do REFISP será exercida pelo Comitê Gestor, a quem competirá o gerenciamento e a implementação dos procedimentos necessários à execução do programa, notadamente: inciso 1. Expedir atos normativos necessários à execução do REFISP, além da implementação das rotinas e procedimentos decorrentes. 2. Homologar os termos de adesão do REFISP. 3. Excluir do REFISP os optantes que descumprirem suas condições. Parágrafo 3º. O Comitê Gestor será composto por titular de um suplente dos seguintes órgãos. A linha A. Secretaria de Gestão e Governo. B. Secretaria de Finanças. Parágrafo 4º. Os membros do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares de cada secretaria e nomeados através de portaria. Parágrafo 5º. O comitê será presidido por um membro da Secretaria de Finanças. Artigo 2º. O ingresso no REFISP dar-se-á por opção da pessoa física ou jurídica que poderá fazer jus ao regime de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais referidos no artigo 1º, e implicará na inclusão da totalidade dos débitos, inclusive os não constituídos, que serão incluídos no programa mediante confissão. Artigo 3º. A opção pelo REFISP poderá ser formalizada em até 30 dias a partir da publicação desta lei, mediante a utilização do termo de adesão do REFISP. O prazo poderá ser prorrogado mediante a decisão do Executivo ou não devendo os devedores ser levados a protesto ou executados, ressalvados os valores irrisórios que não justificam a cobrança administrativa ou judicial. Parágrafo 1º. O termo de adesão do REFISP implica no reconhecimento incondicional do crédito tributário
pelo sujeito passivo, tendo a concessão resultante caráter decisório. Parágrafo 2º. O termo de adesão do REFISP deverá ser assinado pelo sujeito passivo e pelo diretor de departamento de tributação ou, na ausência deste, pelo secretário de Finanças. Parágrafo 3º. O pedido de parcelamento será efetuado no próprio termo de adesão do REFISP, devendo ser instruído pelos seguintes documentos. Inciso 1. Pessoa física, cópia da cédula de identidade RG e do CPF, do proprietário do imóvel ou procuração do representante legal, e prova de domínio do imóvel, quando for o caso. Se possuidor, deverá comprovar essa qualidade. Inciso 2. Pessoa jurídica. Cópia do cartão do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, contrato social e, se houver última alteração, bem como cópia da identidade, RG e do CPF do representante legal. Artigo 4º. Os débitos tributários do IPTU, ISS e taxas devidamente confessados poderão ser parcelados. Inciso 1. Para pessoa física em até 12 parcelas mensais e sucessivas, respeitando-se o valor mínimo por parcela determinado do artigo 7º. Inciso 2. Para pessoa jurídica em até 36 parcelas mensais e sucessivas, mediante deferimento do comitê gestor, respeitando-se o valor mínimo por parcela determinado no artigo 6º. Inciso 3. No caso de pessoa jurídica que em processo de recuperação judicial, o parcelamento poderá ser feito em até 72 parcelas mensais e sucessivas, mediante deferimento do comitê gestor, respeitando-se o valor mínimo por parcela determinado no artigo 6º. Artigo 5º. A optante pelo REFISP fica dispensado do pagamento de juros e multa de mora relacionados com os débitos tributários, devidos em decorrência da legislação tributária municipal, lançados até 31 de dezembro de 2021, desde que os pagamentos dos tributos atualizados monetariamente sejam efetuados à vista. Parágrafo 1º. Fica dispensado do pagamento de multa o contribuinte elencado no inciso 1 do artigo anterior que parcelar sua dívida em até 3 vezes. Parágrafo 2º. Fica dispensado do pagamento da multa o contribuinte elencado no inciso 2 do artigo anterior que parcelar sua dívida em até 6 vezes. Parágrafo 3º. Fica dispensado do pagamento da multa o contribuinte elencado no inciso 3 do artigo anterior, caso parcele seu débito em até 12 vezes. Artigo 6º. Para fins do disposto no artigo 5º do valor total confessado, a parcela não poderá ser inferior a R$ 100 para pessoas físicas e no valor de R$ 300 para pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. A primeira parcela deverá ser paga no ato da assinatura do termo de adesão, tratando-se da condição exigida para que o contribuinte esteja em situação perante o fisco municipal para todos os efeitos legais. Parágrafo 2º. Sendo deferido o parcelamento, será solicitado a suspensão do processo de execução fiscal pelo Procurador Jurídico do município de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná. Parágrafo 3º. Sendo deferido o parcelamento e o contribuinte não efetuar o pagamento em sua totalidade, o processo executivo continuará abatendo-se o valor pago no parcelamento. Parágrafo 4º. As comunicações necessárias e certidões negativas para a baixa das execuções fiscais e baixa do protesto deverá ser requerida após a quitação do parcelamento e instruída com o comprovante de pagamento das custas judiciais, cartório distribuidor e vara da Fazenda Pública, ou custas extrajudiciais do protesto, cartório distribuidor e cartório de protesto. Artigo 7º. A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome da pessoa física ou jurídica. Artigo 8º. O débito consolidado na forma do artigo 1º sujeitar-se-á à variação anual do IGPM. Artigo 9º.
O pedido de parcelamento implica em confissão 1. Confissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários. 2. Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos relativamente aos débitos fiscais no pedido por opção do contribuinte. Artigo 10. Implica revogação do parcelamento concedido nos termos desta lei a inadimplência por 3 parcelas consecutivas do pagamento integral das parcelas. Parágrafo único. A exclusão do optante do refisp implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito originariamente devido e ainda não pago, estabelecendo-se em relação ao montante não pago os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência do respectivo fato gerador, mediante inscrição automática do débito em dívida ativa e consequente cobrança judicial. E nos casos em que o processo executivo tenha sido suspenso, será comunicado o inadimplemento para que o processo executivo volte a correr da fase em que foi suspenso. Artigo 11. No caso de pessoa física, para o deferimento de parcelamento em prazo superior a 12 parcelas, o contribuinte deverá comprovar a sua incapacidade de pagamento dos créditos tributários de acordo com o levantamento socioeconômico. Artigo 12. O contribuinte poderá solicitar revisão de lançamento do tributo em processo administrativo fundamentado, obedecida a legislação pertinente e atendidos os princípios gerais tributários, principalmente o da capacidade contributiva e do não confisco. Parágrafo único. Os encargos moratórios previstos pela legislação poderão ser recalculados tendo como base de cálculo o resultado da revisão prevista no caput, aplicando-se no que couberem os benefícios desta lei. Artigo 13. O pedido de parcelamento será efetuado junto ao Departamento de Tributação no Paço Municipal. Artigo 14. O refisp não alcança débitos relativos ao imposto sobre a transmissão de bens, ITBI. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Mensagem 14/2022. Em 28 de março de 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação a essa egrégia Câmara o projeto de lei que tem por objetivo o parcelamento das dívidas dos tributos municipais, através do REFISP, Recuperação Fiscal de São Pedro do Ivaí, que tem a finalidade de promover a regularização dos créditos tributários devidos ao município decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas. O parcelamento estará sendo realizado em caráter excepcional, pelo prazo de 30 dias, a fim de permitir aos contribuintes que efetuem o parcelamento, evitando uma possível execução fiscal, sendo o objetivo possibilitar o pagamento pelos contribuintes. Destaca-se, caso seja aprovado o projeto de lei, será realizada uma campanha de divulgação junto ao município, informando a todos os contribuintes da necessidade do pagamento, a fim de evitar propositura de ações judiciais que aumentará em muito o custo para os contribuintes municipais. Vale ressaltar que o parcelamento no pagamento de impostos também é realizado pela União e Estados a fim de permitir que os contribuintes possam regularizar suas pendências tributárias, sendo totalmente possível a aprovação da presente lei. Antecipando agradecimentos pela atenção e indispensável anuência, apresento a Vossa Excelência, no ensejo, protesto de consideração e apreço extensivos aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Era o que continha, senhor presidente. Terminando o expediente, passamos para a ordem do dia
onde teremos a primeira discussão e votação do projeto de lei número 11 de 2022, o qual teremos a leitura da súmula. Projeto de lei número 11 de 2022, súmula. Amplia o número de vagas para o cargo efetivo que especifica e dá outras providências. Está alterando o anexo 2, aumentando 2 vagas o número do cargo de motorista C. Está em discussão. Os vereadores que quiserem falar sobre o projeto, a palavra está livre. Não havendo ninguém que queira falar sobre o projeto, vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Temos agora a primeira discussão do projeto de lei número 12 de 2022, o qual teremos a leitura da súmula. Projeto de lei número 12 de 2022, súmula. Autoriza a utilização da cobertura da rodoviária para a instalação de placas solares para a produção de energia fotovoltaica para utilização exclusiva na lanchonete Rodobar Limitada, inscrita no CNPJ sob número 80.829.427.0001.36. Está em discussão. Os vereadores que quiserem falar sobre o projeto, a palavra está livre. Boa noite, presidente, demais vereadores, jurídico, secretário. A questão é só uma dúvida a respeito desse projeto, senhor presidente. Futuramente aí, a gente não sabe até quando vai a concessão, né, da lanchonete Rodobar para o Mário, né? Futuramente ele não estando mais lá e sendo passado para outra pessoa, essas placas ficarão, elas são retiradas, o custo é para o município. O senhor tem essa posição, senhor presidente? Sem mais. Eu acredito que deve ser tudo por conta dele, né? Que vai ser benefício próprio dele, né? Sim. Mais alguém? Não havendo mais ninguém que queira falar sobre o projeto, vou colocá-lo em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Temos também a discussão em regime de urgência do projeto de lei número 13 de 2022, o qual teremos a leitura da súmula. Projeto de lei número 13 de 2022, súmula. Autoriza o município a proceder com a locação de imóvel para a instalação da empresa J. Mendes de Melo Ferreira, Bolsas, CNPJ 08-854-727-000148 e da outras providências. Está em discussão em regime de urgência. Os vereadores que quiserem falar sobre o projeto, a palavra está livre. Essa palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, secretária, jurídico, aos que nos vão ouvir essa sessão através da Rádio São Pedro. Senhor presidente, eu acho que é de grande valia, né, essa questão do município, trazer um benefício para essas empresas que vão instalar aqui e gerar emprego, né, é o que nós somos muito cobrados. A gente já fez a autorização e volto a falar que aqui essa Casa de Leis trabalha em harmonia com o propósito de proporcionar o bem para a nossa população. E a gente diz o seguinte, que quando a gente aprova aqui esse tipo de projeto que chegou, a gente está dando direito para o Poder Executivo, juntamente com o seu jurídico, fazer o contrato junto a essas empresas. Então, nada mais a gente está autorizando e os trâmites legais jurídicos vai ser feito junto Executivo e a empresa, né? Mas nesse caso, senhor presidente, eu vejo aqui que a gente tem que analisar bem, e eu vi o artigo 3º, diz assim, poderá, nós já estamos dando o direito para alocar e pagar, arcar com a despesa do aluguel do imóvel. No artigo 3º está dizendo assim, poderá o Poder Executivo realizar benfeitorias necessárias
para a instalação da empresa e de seu maquinário, desde que autorizado pelo locador. Eu acredito que o município já está fazendo a questão do pagando aluguel. Agora, as benfeitorias no imóvel que não é do município, o município arcar, eu acredito que vai passar a lei, só que eu acredito no contrato, senhor presidente, tem que estipular bem que tem que ser por conta da empresa. Porque o município não vai poder fazer uma benfeitoria num imóvel que não é dele. Né? Eu acredito que esse artigo 3º aqui poderia dar nós estamos na primeira votação, dar uma verificada junto ao jurídico, que eu acredito que é uma despesa a mais para o município estar arcando. Né? É a questão de, se a empresa vir aqui e falar, eu preciso que mexe um monte de coisa aqui. Aqui está dizendo que é o município que vai arcar com essa despesa. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Essa palavra. Eu conversei com algumas pessoas a respeito dessa empresa, né, das bolsas lá de Caloré. Inclusive, na data de hoje, me passaram que parece que tá dando um conflito lá que não ia dar certo. Será que tem alguma novidade a respeito disso aí? Não. O pessoal que falou para mim tá indo na van lá, na Kombi que eles estão lá. Falou que parece que estava dando zebra. Não, pra gente não chegou nada. Não havendo mais ninguém que queira falar sobre o projeto, vou colocá-lo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Temos agora a discussão em regime de urgência do projeto de lei 15 de 2022, o qual teremos a leitura da súmula. Projeto de lei número 15 de 2022. Súmula. Autoriza o Executivo a firmar termo de cessão de direito real de uso de imóvel que especifica e dá outras providências. Está em discussão em regime de urgência. Os vereadores que quiserem falar sobre o projeto, a palavra está livre. A palavra com o vereador Rildo. Senhor presidente, novamente, né? Eu tenho olhado esse projeto que já revogou um outro que a gente tinha autorizado, né? Que era um imóvel também particular. Agora o município vai fazer uma cessão de uso de um imóvel que já pertence ao município. Tá? E volto a falar agora que nesse daqui tem o artigo 4º, que diz, olha só, a inversão das coisas. Esse aqui é um imóvel do município. Esse aqui o município pode fazer melhorias, porque é imóvel do município. E aqui no artigo 4º diz, poderá a empresa realizar ampliação da estrutura, bem como reforma e benfeitorias, sempre que necessário e desde que devidamente aprovado pelo município, mediante análise do setor de engenharia. Então aqui já está dizendo que a empresa pode fazer, e ela que vai arcar, e é no imóvel do município. E lá está dizendo que era para o município arcar com algumas benfeitorias. Então, só para o jurídico dar uma verificada nessas questões, tá, senhor presidente? Mas nada mais, é só dizer que eu acredito que tudo que está sendo feito com boa vontade e tentando proporcionar, né, para a população emprego, geração de emprego e geração de rendas para o nosso município, senhor presidente. É só isso. Não havendo mais ninguém que queira falar sobre o projeto, vou colocá-lo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. A palavra está livre para o vereador José Batista Messias Filho. Boa noite, senhor presidente, ao nosso jurídico, à nossa secretária. E quero cumprimentar aí a Rádio Comunitário e a todos os ouvintes. Né? Senhor presidente, nós conversamos hoje, inclusive, a respeito desse raio-x. Né? E a gente espera que realmente o município consiga ver alguma coisa, alguma forma de instalar não só esse aparelho, mas alguns outros aparelhos também no hospital, que eu sei que não é fácil, mas temos que tentar, né? E outro detalhe também, eu pedi para que você marcasse uma conversa com a prefeita e a gente esteve conversando hoje
E ela esclareceu algumas coisas, inclusive deixou bem claro que qualquer um de nós, vereador, que quiser conversar com ela e tirar esclarecimento, né, sobre aquele projeto que hoje o vereador Wilson, ele falou, ele questionou e muito bem colocado, que a gente precisa saber o que está aprovando e quanto está gastando em cada obra, né? E ela respondeu bastante coisas, e inclusive se dispôs até de responder aqui na Câmara, se for preciso, né? Pessoalmente, segundo ela. E uma coisa que me deixou assim preocupado, eu vi o vereador, nobre colega Alexandre, comentou a respeito do valor das camisetas. E nós estamos sendo bastante, vamos dizer assim, criticados por algumas aprovações da gente por custo. E o que a prefeita passou para mim é que as camisetas que a empresa ganhou licitação vai sair por R$ 20,34, né? Então, o que acontece? Pelo menos foi o que foi passado para a gente, está aqui os valores da camiseta, entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa passar algumas coisas positivas para a população. Aqui, nem todas as pessoas ouvem a rádio na sessão da Câmara, mas houve bastante pessoas, um comentando com o outro, entendeu? Então, a gente tem sim que fazer algumas críticas construtivas, porque estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui só para falar amém. Mas também quando há uma situação que dá para poder esclarecer com verdade, é muito importante. Entendeu? Estamos aqui para aceitar crítica, para criticar também se for preciso. Mas, inclusive, eu, de minha parte, acredito que de nossa parte, a prefeita está demonstrando bastante interesse de melhorias para o município. Ela já deixou claro que vai ser feito recap praticamente na cidade inteira, já está praticamente certo. E os projetos aí estão em andamento, as obras que tem que ser feitas, né? Então, vamos dizer assim, tipo, todas elas, né? Incluindo Praça da Marisa, aqui em frente à rodoviária, vamos dizer, no geral, está se movimentando, né? O nosso posto de saúde vai ficar pronto, tem inclusive mudança que vai melhorar ali a questão da cobertura, o povo ficar por ali. Então, vamos dizer assim, foi uma conversa boa. Eu acho que todos nós, vereador, precisaríamos conversar com ela quando for preciso, porque, na verdade, a administração já não é uma situação fácil. E, com certeza, não só a prefeita, mas qualquer um gestor, depende muito do apoio da gente positivo. E a gente está aqui para poder dizer que estamos juntos na Câmara e também no que for necessário para dar uma força pelo nosso município, né? Sabemos até que nós aqui estamos vivendo uma situação ainda diferente de outros municípios. Porque, além de tudo mais, a prefeita passou por uma mudança muito grande aí na vida pessoal dela, com a família. Perdeu o marido, a gente sabe que todos nós podemos perder um da nossa família. E isso aí dificulta mais ainda. Então vamos tentar ajudar naquilo que for possível, né? Não só, que eu já falei, passar a mão na cabeça de ninguém, mas pelo menos tentar passar alguma coisa positiva para a população, né? Então é isso aí, senhor presidente, e muito obrigado. A palavra está livre ao nobre vereador Marcos Aparecido Bernardes. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, aos secretários, ao nosso jurídico, aos ouvintes da São Pedro FM. Senhor presidente, eu vou no mesmo sentido do vereador José Carlos. A gente sabe aí que os projetos estão saindo aí. Foi difícil aí esse ano que passou pela pandemia, mas a gente sabe que hoje mesmo eu não pude participar por estar com problema de doença, de uma reunião que esteve aqui a respeito de um projeto de suplementação aí do nosso parque industrial, que a gente vem sendo cobrado todo dia
E graças a Deus aí a nossa prefeita desenrolou lá e vai ser feito ali todo o asfalto, toda a galeria, uma pista de caminhada para a população estar utilizando ali, toda iluminada. O que vai ficar fora desse projeto aí, pelo que ela nos passou, é só a rede de energia, né? Tensão alta e baixa ali, que ainda está em andamento, mas o restante aí vai ser tudo concluído. A gente sabe também que saiu do papel aí o recap, mais de 1 milhão e... eu não sei dizer certinho, mas mais de R$1 milhão o recap de nossa cidade. A praça, o calçadão ali da rodoviária, R$1 milhão vai ser investido ali. Vai ficar uma obra muito bonita e está saindo. A gente sabe que a Supercreche está dando andamento, o nosso posto de saúde. Então, não está parado. Ela, junto com a sua equipe, está trabalhando. E só quero parabenizar ela, porque a gente recebe muita cobrança e, como o vereador José da Horta disse, a gente tem que procurar respostas, que é o papel nosso. E gostaria de encaminhar o ofício para ela também, senhor presidente, que eu já passei em 2 distritos e tem cidades pequenas aí, que nem a praça de nossa igreja aqui, a praça lá do Marisa, até mesmo ali aquele calçadão que vai sair ali da rodoviária ali, a gente sabe que vai ter um acúmulo muito grande de pessoas ali, em finais de semana, aqui na Praça da Igreja em dias de missa, a gente sabe da Sexta-feira Santa, dessas festividades que existem. Eu vejo que nessas praças, desses pequenos municípios, existe bebedouro d'água, tipo aquele que existe lá no ginásio de esporte. Eu gostaria de encaminhar o ofício para a prefeita, analisar e ver se há possibilidade de colocar um bebedouro d'água desse ali nessa praça nossa da igreja aqui, lá na Praça do Marisa, e ali naquele calçadão da rodoviária que vai sair ali, que ali vai ter um acúmulo muito grande de gente. E a gente vê que é beneficente para a população. Não só para a população que vai ali fazer festividade, mas a gente também é um município pequeno que tem muitos trabalhadores, que muitas vezes está na roça aí trabalhando, pode passar ali, pegar sua garrafinha d'água, encher d'água gelada, levar lá para os colaboradores que estão na roça trabalhando lá, com sede, tomar água fria. Então eu gostaria que ela analisasse com carinho esse ofício, se há possibilidade de fazer isso para a nossa população. A palavra está livre para o nobre vereador Marcos José Barbosa. Boa noite, senhor presidente, secretária, doutor William, os nobres vereadores e da rádio aqui de São Pedro de Ivaí. Só quero aqui cumprimentar a palavra do nobre colega aqui sobre do Parque Industrial. Quero parabenizar a prefeita da atitude que ela tomou desse Parque Industrial, porque a gestão passada fizeram uma coisa muito errada, né? Montaram um projeto lá, cortaram os terrenos, passou para a comunidade, para as pessoas, dando o terreno, sem cortar o terreno, desmembrar os terrenos, né? Uma coisa muito feia que o prefeito atual passado fez. Então, quando a gente assumiu, a partir do primeiro ano, cobramos prefeita para analisar e fazer uma coisa certa. E agora, Regina, só tem a prefeita parabenizar ela pela atitude que ela tomou junto com essa Câmara agora de vereador, que fez a coisa certa. Desmembrou os terrenos, conseguiu os recursos para estar fazendo a galeria, fazendo o asfalto, tudo, a instalação, para estar passando para o pessoal que precisa tanto desse parque industrial. Tenho só parabenizar a nossa prefeita.
dessa atitude, a coisa certa que tinha que ser feito, que era para ter feito na gestão passada e não teve jeito de fazer. E agora, parabenizar ela, a sua administração e os vereadores que estão aqui, senhor presidente, todo do trabalho. E também, igual o Marcos falou, eu tive conversando com ela também à tarde, sobre os projetos, o andamento que está acontecendo no nosso município. Então, só tem que agradecer o que ela passou, hoje o que ela está fazendo, tudo encaminhamento, tudo certinho, para nossa cidade ficar cada vez mais bonita. Então, parabéns, prefeita, parabéns para o seu secretário, toda a sua equipe, esse trabalho maravilhoso que você está fazendo para o nosso povo de São Pedro e Ivaí. Só tenho a agradecer. Meu muito obrigado. A palavra está livre ao nobre vereador Rildo Bernardes de Camargo. Senhor presidente, gostaria aqui de só comentar, né, questão da saúde, que muitos nos cobram. A gente passou 2 anos aí, um problema muito sério nessa questão dessa pandemia, né? E hoje a gente vê nos jornais, a gente vê uma semana atrás, o secretário de Saúde, Beto Preto, colocou uma nota, né, fez um trabalho juntamente com o governo Ratinho Júnior, sobre o programa Opera Paraná. Um investimento de aproximadamente 150 milhões, onde vai utilizar, junto aos municípios, através daquelas demandas das cirurgias eletivas, que ficou parada devido à pandemia. E a gente vê que nosso município também sofreu com isso, principalmente na questão de muitas cirurgias serem adiadas, né, por motivo de estar cuidando, direcionando tudo para a pandemia do Covid. A gente vê que o trabalho do governo estadual, juntamente com a Secretaria de Saúde, fez esse programa que vai atender os municípios juntamente com as cirurgias que estavam paradas, né, devido à questão da pandemia. A gente vê que é um valor bem significativo. E com certeza o nosso município vai ser agraciado, os munícipes, as pessoas que estavam aguardando. A gente pediu um pouquinho de paciência para eles, que a gente sabia que o motivo dessa paralisação era direcionada para a questão do Covid, que foi uma doença que chegou sem ninguém estar esperando e causou danos muito grandes, tanto na questão econômica e financeira, mas também na vida das pessoas, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer uma solicitação. A gente fala assim, a Câmara sempre já solicita a questão dos redutores de velocidade. A gente já solicitou em gestões anteriores, vários vereadores solicitou, a questão de um redutor ali próximo à Capela Mortuária. Aconteceu um acidente a semana retrasada lá, e a gente vê que ali passa para as pessoas é um fluxo muito grande de pessoas quando tem a questão de velório, e tem crianças, e ao mesmo tempo a gente vê que aquele lugar é um espaço grande que pessoas, motoristas, que infelizmente a gente fala que vai um pouco da parte da educação, infelizmente a gente vê que só fazendo esses redutores para que iniba eles a uma velocidade alta, que pode proporcionar um acidente, até pode ser um acidente fatal. Então acho que a gente poderia verificar isso, fazer antes que aconteça um acidente fatal lá, causando danos para a família, senhor presidente, que solicita esse quebra-mola lá, redutor de velocidade. Também, senhor presidente, gostaria de falar que há 3 anos, 4 anos, nós sancionamos aqui, solicitou, junto ao Executivo, que colocasse no calendário oficial do município aquele encontro dos anos 50, 60 e 70, pessoas que moraram aqui em São Pedro, outros que ainda vivem aqui em São Pedro, e eu faço parte do grupo deles lá, e vejo que esse ano eles estão com intenção de promover agora em setembro. Eu gostaria que Deus proporcionasse, né, diminuísse essa questão dessa pandemia, e proporcionasse esse encontro para eles, que são pessoas que moraram aqui em São Pedro, pessoas que fizeram algum benefício para São Pedro do Ivaí, tem professores, agricultores,
em comerciantes, empresários. Tá? Então tem muitos que eles pensam em retornar aqui para reunir os amigos. A gente participou de alguns encontros dele e vimos que era muito bonito. Então gostaria que proporcionasse agora em setembro, que eles estão previstos para fazer entre o dia 10 e o dia 11 de setembro, o encontro desse pessoal dos anos 50, 60 e 70. Tá? Senhor presidente, também, como o vereador Marcos, e o Marcos Maris, vamos falar o Marcos Bernardes, comentou a respeito da unidade de base de saúde, que o pessoal está cobrando muito a gente nessa questão. Né? É um projeto que já vinha, parou, aí foi inaugurada, parou, que tinha alguns problemas para ser feito, então a gente só está aguardando uma resposta, né, do Poder Executivo, ou eles falam diretamente com a população, que a cobrança é muito grande, porque já se faz 1 ano e 3 meses dessa gestão e continua parado ainda essa reforma, né, na unidade de base de saúde aqui central. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Do posto de saúde parece que já está para sair a licitação. Está caminhando, se Deus quiser. A palavra está livre para o nobre vereador Wilson Tavares. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite. Gostaria aqui de fazer um alerta. E por esses dias aí foi dispensado em alguns lugares o uso de máscara. Gostaria que a população mantivesse a lavagem das mãos com água e sabão, o uso do álcool em gel, porque é sabido que mesmo antes dessa pandemia, as principais doenças que entram em nosso corpo são através das mãos. Então, que mantivesse o hábito aí de higienização das mãos, para que possa diminuir essas doenças. Me orgulho muito de fazer parte dessa Câmara. Apesar das dificuldades encontradas no ano passado, por nossa gestão, tudo que se acontecer de bom no nosso município, a gente tem grande contribuição. Estivemos junto com a administração o ano passado todo. É lógico que nós vivemos dentro de uma democracia e temos que fazer algumas perguntas, mas creio eu no intuito de ajudar. Parabéns a todos vocês, a todos os nobres colegas. Boa noite a todos e até mais. A palavra está livre ao nobre vereador Alexandre Bolonini Vieira. Senhor presidente, só para responder o que o nobre colega José Batista falou, eu estou aqui, sou o nobre vereador, processo licitatório 174/2021, a respeito das camisetas, tá? O menor preço não foi os R$20 e pouquinho, vereador. A menor, 2.000 camisetas, R$16,50. Tá? 1.500 camisetas, R$23,97. 2.000 R$28,13. Aí tem mais 2.000, 1.500, 500 camisetas. O item 8. Camiseta tecido plano em tricoline Ibiza. Cor a definir, manga curta, com bordado ao logo do município, nos tamanhos do P ao extra G, masculina. Cada um acondicionado no seu saco plástico e individualmente embalados, no valor de R$ 75,25. Então, essa informação, sou novo vereador, está aqui, se quiser dar uma olhadinha, está à disposição. Senhor presidente, dia 2, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Ano passado, nós passou por essa Câmara a PL 12 de 2021, onde, através desse projeto de lei, votado nessa casa, aprovado por unanimidade, para garantir os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Tenho conhecimento que até na data de hoje, né, mais precisamente no dia 4 de abril, na data de até hoje não foi feito nada.
para que um projeto desse saia do papel, assim como vários outros projetos, senhor presidente, que nós trabalhamos, pesquisamos, procuramos orientação para se tratar de projetos e às vezes não sai do papel, né? Então gostaria que a administração, através também da Secretaria de Saúde, analisasse esse caso do autismo, que é de suma importância, principalmente para os pais e para os seus filhos. Pegando um gancho, dia 7/4, Dia Mundial da Saúde, não vi movimentação alguma por parte da administração municipal de promover ações ligadas à saúde, por exemplo, a verificação de pressão, obesidade, a aferição do índice de massa corporal, entre outras ações que poderiam ser feitas nesse Dia Mundial da Saúde aí, ou essa semana, né? O ano passado já ocorreu a mesma coisa, teve uma demora, teve uma falta de planejamento, mas como início de mandato, às vezes foi meio atropelado, mas esse ano, né, senhor presidente, poderia ter ocorrido. Senhor presidente, a respeito das barracas da feira, o pessoal está reclamando bastante, eu já até inclusive conversei com Vossa Senhoria, presidente. São pessoas fazendo caminhada, são pessoas que usam aquela calçada ali da igreja, são cadeirantes que precisam utilizar aquele espaço. Gostaria que a prefeitura, através do departamento responsável, conversasse com os feirantes, né, para que seja montado no dia e desinstalado no dia. Tanto é que deixaram todo aquele madeirite em cima das barracas ali, estragou tudo, e agora começou a soltar com o vento, com chuva, começou a soltar e de encontro esse material, e de encontro com os carros ali estacionados. Senhor presidente, gostaria que a prefeita encaminhasse um ofício para o DR, né, poderia até pegar um gancho do vereador Rildo ali, na questão do redutor de velocidade nas proximidades da antiga borracharia do Confu. Semana passada, alguns munícipes me procuraram, fui até lá, e onde eu vi várias crianças brincando de bicicleta ali, próximo da borracharia ali, da elétrica do Zé, né, mais conhecida, e os caminhões vêm da Altec ou vêm do Conjunto Barbacena ali, fazendo o contorno, em altíssima velocidade. Gostaria que, né, através de um ofício para o DR, que seja resolvido para que diminuísse ali, né, porque ali é praticamente uma área urbana, e deixasse de ocorrer um acidente mais grave, né, naquela localidade. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de encaminhar um ofício para que seja o Departamento de Esporte, seja o Croma, né, que estão fazendo vários jogos aí no final de semana, seja o Veteranos, para que, em conjunto com o Departamento de Esporte, encaminhe o ofício, se é que não está encaminhado, para que encaminhe o ofício sempre solicitando o apoio de uma ambulância, pessoal da enfermagem, para estar ajudando no evento. Ontem aconteceu de um atleta nosso, inclusive um atleta que está jogando aí a série bronze para o time de São João, num amistoso do município contra a cidade de Vaiporã, acabou tendo uma fatalidade que quebrou o dedo. E não tinha ninguém da administração, seja do Departamento de Esporte ou da Saúde, para pegar essa criança, um adolescente, levar até a Santa Casa para tomar os devidos. A criança saiu do campo sozinha, foi subindo, até que, inclusive, quem ajudou ali, que estava... Vereador, finaliza. Não como funcionário da prefeitura no momento, estava ali porque o seu filho estava jogando, o senhor Alex Macedo e a Kelly Schneider, que estava ali acompanhando o filho jogar, que tiveram que fazer o socorro e levar o adolescente na Santa Casa. Então, que o Departamento de Esporte auxilie tanto o departamento, solicitando ambulância, como veteranos, também
como o pessoal do Croma. Além também do apoio policial. Sem mais. A palavra está livre ao vereador Cláudio Donizete Ramos. Senhor presidente, demais colegas, a nossa 105.9. Senhor presidente, eu queria aqui voltar ao assunto que a gente já comentou lá atrás, e graças a Deus a questão foi solucionada lá no bairro Quilômetro 14, a questão do poço. Graças a Deus, na época, foi feita a vazão, deu uma vazão boa de água, e estava esperando a conclusão das valetas, os canos, né, que daí ficou por parte da comunidade. E aí, devido a essas questões, foi selecionada. Semana passada tiveram lá os maquinários da prefeitura fazendo as valetas, os meninos lá colocando os canos. Então, eu creio que, graças a Deus, estamos tendo um período bom de chuva agora, mas a gente sabe que pode, ao decorrer do ano aí, tá precisando, e eu acho que, se Deus quiser, até lá vai estar solucionado o problema daquela comunidade. Então, eu queria estar agradecendo aí os órgãos competentes, o Departamento de Agricultura, que está envolvido, ali o Barracão, e, graças a Deus, está dando seguimento nessa questão lá que a gente teve lá na questão, quando fomos lá para estar vendo a perfuração do poço, as coisas todas, né? Então, eu queria estar mandando um ofício aí, agradecendo aí o órgão competente aí que está dando essa solução lá para aquela comunidade que vem há tanto tempo sofrendo nessa questão. Seria só, senhor presidente? Boa noite. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, em nome de Deus agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta sessão. Boa noite a todos.